Olá, estudantes! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Matina e na aula de hoje trabalharemos o conteúdo Língua e Linguagem. Língua e linguagem são coisas diferentes. Então, o que é língua? A língua é um idioma. Repetindo, língua é um idioma. Por exemplo, as pessoas falam português, falam inglês, espanhol, francês, libras, entre tantas outras línguas. Assim, a língua é um idioma, ok? Já a linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, nossas ideias, opiniões, sentimentos, ou seja, é a forma que eu expresso a língua que eu falo. É toda a forma que o ser humano usa para se comunicar. A linguagem inclui a língua, ou seja, um idioma, que por sua vez é um instrumento de comunicação, sendo compostas por regras gramaticais, que possibilitam que determinado grupo de falantes consiga estabelecer a comunicação, consiga estabelecer o entendimento. A linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos, ou seja, onde há comunicação, há linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagem para estabelecermos atos de comunicação, tais como os sinais, os símbolos, os sons e regra com sinais convencionados, linguagem escrita e a linguagem mímica, por exemplo. Na tela, alguns exemplos de linguagem. Observem. É tão certo que a linguagem transmite comunicação que, ao analisarmos a tela, conseguimos perceber as cores do semáforo. E com as cores, você recebe uma comunicação. Vamos imaginar, de frente para a via, ou seja, ali na calçada, antes de atravessar, você recebe um comando por meio das cores. Devo parar? Devo ter atenção? Esperar? Ou devo seguir? Ou seja, nós recebemos comandos por meio das cores. O mesmo acontece com as placas de trânsito, que indicam o caminho correto a seguir. Ou seja, aqui na tela nós temos alguns exemplos. Placa sentido de circulação da via, placa siga em frente, placa curva acentuada à direita, outra placa pista sinuosa à direita. São alguns exemplos de placas presentes aqui na tela. Uma curiosidade agora. Vamos lá, gente. A língua brasileira de sinais, Libras, é uma língua oficial, tal como as línguas portuguesa, espanhola, por exemplo. Mas atenção, a Libras não é universal. Cada país possui sua própria língua de sinais. Assim, podemos dizer que as aulas da TV Educação de Governador Valadares são transmitidas simultaneamente em 2 idiomas. Hoje, por exemplo, eu estou aqui com a língua portuguesa e a Dara com Libras. Enquanto a língua, idioma, é um conjunto organizado de elementos desenvolvido pelos humanos e comum a um grupo, sim, comum a um grupo, pois nem todo mundo fala o mesmo idioma. Eu, por exemplo, não falo japonês. Assim, existem pessoas que falam francês, que falam japonês, inglês, ou que aprenderam a se comunicar em Libras, como a Dara. A linguagem, por sua vez, é qualquer forma de expressão. Por exemplo, gestos, danças, imagem, música. E agora, nós vamos conhecer quais são os 3 tipos de linguagem. Então, até aqui, nós aprendemos que língua é um idioma, né? Já demos vários exemplos. E agora, nós vamos aprender os 3 tipos de linguagem. Quais são os 3 tipos de linguagem? São verbal, não verbal e mista. São bem simples. Mas, caso queira, você pode printar a tela e guardar os exemplos que utilizaremos a seguir. A linguagem verbal é aquela em que utiliza palavras escritas ou faladas para transmitir uma mensagem. Vejamos os exemplos aqui listados. No livro Poesia que Transforma, do autor Braulio Bessa, temos palavras. No poema Sono Pesado, deixa eu consertar aqui, isso, no poema Sono Pesado,
do Cláudio Tebas, já trabalhado em nossas aulas de poema. Aquele que tenta acordar o filho para ir para a escola, mas ele inventa ter um elefante nas costas como desculpa para dormir mais um pouco. Nesse poema, temos palavras. Na placa de pare, temos palavra. E um bilhete, que também possui palavras. Assim, a linguagem verbal é aquela que utiliza palavras escritas ou faladas para transmitir uma mensagem. Além dos 4 exemplos listados no slide anterior, também encontramos a linguagem verbal em todas essas situações aqui nesse slide, como jornais, entrevistas, ofícios, sites, e-mails, prosas, reportagens, nos diálogos, em filmes, nos decretos, nas cartas, na literatura. Todas elas são exemplos de linguagem verbal. Enquanto a linguagem verbal utiliza palavras, a não verbal é aquela que não utiliza palavras, fazendo uso de imagens, de sinais, de gestos, entre outros, para transmitir uma mensagem. Observe aí na tela as ilustrações. Temos, inclusive, uma super atual, que indica uma proibição, ou seja, para estar nesse determinado ambiente, é necessário o uso de máscara facial. Aqui, ó. Temos uma placa luminosa, sinalizadora. Temos também o semáforo, a placa de trânsito, além das expressões na imagem do sol. E onde mais encontramos a linguagem não verbal? Olha só. Encontramos nas bandeiras, nas buzinas, nas cores. Quanto às cores, eu gostaria de exemplificar. Pois na área hospitalar, cada cor tem um significado, você sabia? Essas cores identificam um grau de risco e determinam um tempo máximo para o atendimento ao paciente. Vermelho indica que o paciente necessita de atendimento imediato, portanto, é emergência. E a cor laranja? Muito urgente, o paciente necessita de atendimento o mais prontamente possível. O amarelo é urgente. O paciente necessita de atendimento priorizado, mas pode esperar. O verde indica pouco urgente, o paciente necessita de atendimento, mas pode ser atendido no consultório pelo médico. Por fim, a cor azul, que não é urgente, ou seja, o paciente poderá aguardar atendimento sem risco ou poderá ser encaminhado para o segmento ambulatorial. Notem que, através das cores, os hospitais organizam os atendimentos e que dentro dos hospitais elas são fundamentais. Outro exemplo das cores, por exemplo, na coleta seletiva. As lixeiras sendo organizadas por cores, cada material a ser reciclado é depositado numa lixeira com cor diferente. Outro exemplo das cores com significados, no Réveillon ali, na virada do ano, as pessoas também escolhem as cores das roupas com qual objetivo? Espera-se transmitir alguma coisa escolhendo determinada cor, ok? Então, quais são outros exemplos de linguagem, professor, além das cores? Além das cores, temos também os gestos, as posturas corporais, os desenhos, os apitos. Sim, os apitos. Cada som do apito do guarda de trânsito, por exemplo, transmite uma comunicação, você sabia? Então, se você não sabe, preste atenção. Quando o guarda de trânsito faz um apito breve, o motorista deve seguir. É utilizado para liberar o trânsito no sentido indicado pelo agente. E quando ele dá 2 apitos rápidos, indica parada obrigatória, tanto para motorista ou para o pedestre, né? De acordo com o que o agente indica. Já o apito longo é um pedido para reduzir a velocidade. Então, estudante, assim você aprende que existe uma comunicação por meio dos sons, sem o uso das palavras. Também encontramos a linguagem não verbal nas expressões faciais. Elas transmitem algum estado emocional do indivíduo aos seus observadores. Como a tristeza é possível notar através da expressão facial, alegria, raiva, dúvida. Assim, estudantes, podemos dizer que a linguagem não verbal é aquela que não utiliza palavras. Olha aqui na tela os nossos exemplos, né? Os exemplos das cores no hospital, né? Indicando emergência, muito urgente, urgente,
pouco urgente e não urgente na cor azul. A ilustração aqui representa também a linguagem do guarda de trânsito, né? Na frente do trânsito, organizando toda a via através do som do apito e também dos gestos. Vamos agora para a linguagem mista. E a linguagem mista, pessoal? Bem, já falamos que a linguagem verbal é aquela que utiliza palavras. Já também dizemos que a não verbal é aquela que não faz uso das palavras. Dessa forma, a linguagem mista é, por sua vez, uma combinação das linguagens verbal e não verbal. Ou seja, além de palavras, ela faz uso dos recursos visuais. Observe, linguagem, espera só um minutinho aqui, caneta. A linguagem verbal, olha aqui, ó, expressa pelas palavras. A não verbal, o símbolo. E aqui a mista, gente, olha, a união das duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem mista, ela ocorre quando chamamos uma pessoa e ao mesmo tempo acenamos. Oi, Juliana! Oi, Letícia! Quando eu dou bom dia, olha só a expressão da pessoa, ela não fica ali aqui naquela postura séria, não. Ou, por exemplo, quando a pessoa está ali trabalhando e vem aquele soninho, a pessoa fala, ai, que sono, né? E aí ela vai e faz aquela expressão de sono, franze até a testa. Então, a linguagem mista é essa, gente. Desculpa, mas eu estou só ensinando, tá? Não estou com sono, não. A linguagem mista é assim. É quando eu, além de falar, também demonstro com as expressões. Quando dizemos, por exemplo, que sim, e ao mesmo tempo, ó, balançando a cabeça. Quando dizemos não sei, e ao mesmo tempo, olha aqui, ó, levantamos os ombros. Essa é a linguagem mista. E onde mais encontramos a linguagem mista, professora? Nos cartazes de publicidade, pois geralmente possui uma imagem e uma frase de efeito. Nos quadrinhos, onde é possível perceber as expressões dos personagens e o texto. Nas tirinhas, nos cartoons e nos outdoors. Nas charges também encontramos, nas placas, nos filmes e na aula de hoje. Afinal de contas, além do texto aqui trabalhado, a aula contou com as expressões faciais e corporais da professora. Assim, podemos dizer que lidamos com ela diariamente. Bem, estudante, agora chegamos ao nosso momento. Vamos praticar. E aí, estudante, estão prontos? Os exercícios são super importantes, pois sinalizam se o conhecimento foi realmente internalizado, ou seja, se você aprendeu. Acompanhe comigo a questão. Vamos observar a imagem porque ela é fundamental. Os emojis foram criados em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurita, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa. Aprimorar a comunicação. Sobre essa linguagem, é correto afirmar letra A. Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Aqui, a opção disse que eles complementam a linguagem verbal, ou seja, que eles complementam as palavras. Vejamos a outra opção, letra B. Os emojis utilizam a linguagem mista, em que há uso de linguagem verbal e não verbal. Será, estudante? Linguagem mista para os emojis? Vocês já viram palavras para esses símbolos? Vejamos a próxima opção, letra C. Os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. Emojis. Linguagem verbal? Assim, estudantes, a opção mais adequada, é a letra A. Os emojis complementam a linguagem verbal. Eles complementam a linguagem das palavras, expressando emoções dos emissores na mensagem. Vamos marcar aqui, então? A pessoa perdeu aqui, ó. Desculpa. Questão número 2. Qual o tipo de linguagem utilizado? Vamos observar agora a imagem. Com esses olhinhos todo apaixonado, disse a professora.
Tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Então, nós temos aqui 3 opções: a linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista. Qual seria a opção mais correta, então, pessoal? Bem fácil, né? Linguagem mista. Por que é linguagem mista? A linguagem mista. Nas histórias em quadrinho, a linguagem mista é a mais utilizada, ou seja, aquela que envolve a linguagem verbal e a não verbal. Olha os olhinhos dela, a expressão dela aqui na tela. E vamos para a última questão. Quando assistimos um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas. Qual delas abaixo representa a linguagem verbal nas partidas de futebol? Bem, a questão quer que eu localize uma opção que descreva uma linguagem verbal. Lembra, estudante? Verbal, ou seja, que possua palavras escritas ou faladas. Assim temos bandeira de impedimento, cartões vermelho e amarelo, locutor do futebol e 4, o apito do juiz. Fácil, né, pessoal? Bem fácil. Qual seria a opção aqui para linguagem verbal? O locutor do futebol. Sim, o locutor do futebol. Afinal de contas, as bandeiras de impedimento, aqui representada pela imagem, vermelho e amarelo. O cartão vermelho e amarelo, os cartões vermelho e amarelo, a própria questão já disse, né? São vermelhos ou amarelo. O locutor do futebol aqui, olha, representado por essa imagem, né? Ele utiliza de qual linguagem? Da linguagem verbal, das palavras, no caso, faladas. E aí, estudante? Vocês conseguiram acertar as 3 questões? Eu espero que sim. Quero encerrar a aula de hoje com uma mensagem. Estudante, não estude porque você precisa. Estude porque conhecimento é poder. Estude porque nunca poderão tirar isso de você. Estude porque você quer conhecer mais. Estude porque torna você melhor. Estude porque assim você cresce. Estude porque conhecimento é liberdade. E chegamos ao final de mais uma aula. Lembrando que a aula de hoje estará disponível no nosso canal do YouTube, SMED GV. Então não perca tempo, se inscreva. Assim você pode assistir a aula quantas vezes você quiser. Cadastre-se também na plataforma smedgv.com/aluno e realize todas as atividades. Você também pode posicionar seu telefone no QR Code, aqui no canto da tela. Acompanhe os horários e não perca nossas aulas. Até mais!